Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, fazendo aqui de Brasília, e eu tenho um entrevistado ilustre que é lá do Mato Grosso, que é o Itamar Casanossa? Canossa. Itamar Canossa, é italiano, né? Exatamente, Italiano, de origem italiana. Que é, no caso, o presidente da Acrismática, a Associação dos Criadores de Suínos do Mato Grosso. Exato. Itamar, fala pra gente aí como é que está essa questão dos suínos, né? Em particular, primeiro, se vocês são, no caso, integrados ou se, no caso, são autônomos, de uma certa forma, e como é que está a rentabilidade disso? O Mato Grosso, basicamente, ele consiste no produtor independente. Há um único caso de uma empresa, grande empresa, onde tem os seus integrados, mas o perfil histórico e atual também é de um perfil independente no estado de produtor de suínos. Mas no caso lá, quando vocês são independentes, você tem frigoríficos que abate, no caso do suíno de vocês, tem frigorífico independente também? Ou o frigorífico não tem nada a ver com a integração? Não, também, né, é uma situação assim, onde o frigorífico também, da mesma forma, ele vai ao mercado para comprar, não tendo uma garantia, por quê? Porque ele vai procurar o produtor independente e esse produtor vai vender para quem ofertar um maior preço, um melhor preço, um menor prazo para pagamento também. Então as duas situações são iguais. Tanto o frigorífico quanto o produtor, ele tem um perfil independente. Como é que funciona? Porque no caso do bovino você entrega para o frigorífico, né? E você depois de 21 dias, você sai aquela cédula lá e você recebe depois de 21 dias. Acho que era 21 dias que era no lugar de bovino. Como é que é no suíno o pagamento? É uma situação de caso a caso. Por exemplo, há frigoríficos que trabalham com 20 dias de prazo, já há situações de preço à vista. Quando há uma demanda forte por suínos, até situações de pagamento antecipado para o frigorífico ter garantia desse próprio animal. Então, não há uma regra fixa. Basicamente, se usa, num modo geral, de 15 a 20 dias de prazo após o carregamento e abate desses suínos, né? Agora, Itamar, me explica como é que funciona. Por exemplo, no caso do boi, por exemplo, passa no balanção, né? Então chega lá, tira o couro, tira o cupim, quando é Nelore, né? Tira o cupim, aquelas coisas todas, e depois passa na balança lá e pesa, né? Como é que funciona no suíno? O suíno ele é peso vivo, então você acaba pesando o caminhão pelo volume de animais para transportar um grande número, e aí você acaba pesando a tara, e aí você carrega esses animais no caminhão e faz o peso bruto. Então você faz um cálculo e é tratado o preço em cima desse peso bruto do animal. É o percentual? Na verdade, é um valor real do peso do animal. Entendi. Então, é combinado, vou dar um exemplo, hoje você paga aproximadamente R$5 ao quilo do suíno, dele vivo, de pé. Então, a partir daí, depois de comprado pesado, é por conta do frigorífico, né? Entendi. Agora, o Itamar, como é que está a rentabilidade, por exemplo? Hoje, né, a produção de suínos, ela, no caso, tem dado renda? Como é que está a margem disso? Olha, Glauber, a gente vem passando já por alguns meses. De novembro para cá, a atividade ela vem trazendo para o nosso bolso um prejuízo muito forte. Então, girando para nós no Mato Grosso, de 250 até R$300 de prejuízo por cabeça. Quer dizer, se eu tenho 1.000 cabeças, se vou abater, eu vou perder 300 mil, é isso? Exatamente. Nos últimos dias acontece de novembro para cá. 2021 foi um ano onde a gente empatou dinheiro. O custo era um pouco menor. E 2020? 2020 foi um dos melhores anos para a atividade. Então, ainda o custo de produção Foi aquele momento da China, é isso? Aquele momento que a China estava com problema e tal, e aí abriu o mercado e foi aí. Foram duas situações. A demanda foi forte na situação da China, no caso da peste suína africana, e o custo de produção ainda era baixo. Sim. Era uma época onde você comprava milho a R$34, R$35 a saca, e você comprava uma tonelada de farelo de soja por R$1.500. Como é que está hoje? Hoje o milho ele gira em torno de R$75. Mais que dobrou? Mais que dobrou. Chegou a 86, até R$90, alguns dias atrás. E o farelo de soja a R$3.000 a tonelada. Dobrou também. Dobrou. E o preço do suíno caiu. Em 2020 trabalhávamos com até R$8 o quilo suíno. E hoje se trabalha a R$5. Então olha que coisa interessante. Eu conversando com
com o presidente Galvão, né? Numa entrevista que a gente passou aí uns dias, ele dizia já isso, né? Na verdade, o fertilizante que pagava 300, né? O cloreto de potássio, né? 350 a tonelada, hoje está 700, chegou a 1.000 e mais 800, quer dizer, mais que dobrou, né? O custo de produção também dobrou. Da lavoura, né? É da lavoura, Isso. dobrou, né? E no caso, por isso também, lógico, você fala assim, poxa, e o preço do milho subiu, mas também o custo, né, de produção também subiu. No caso de vocês, o custo subiu e o preço caiu. Exato. Né, do produto. É um absurdo, né? É uma combinação que dá para se dizer quase que, Glauber, uma tempestade perfeita, porque a China voltou a ser autossustentável praticamente quase que em toda a demanda. Ela parou de comprar boa parte da nossa produção, que a gente se propôs em aumentar e fornecer para ela. Então, agora internamente temos excesso de animais e todo excesso de oferta causa uma queda no preço do produto, que é o caso do suíno. Agora, nesse caso, Tamar, vamos fazer uma analogia. Então, o problema todo, você tem 2019 para 2020 a questão da peste suína africana, a China abatendo metade dos animais deles assim, jogando fora, vamos por assim, até queimando. E aí você tem uma oportunidade momentânea para o Brasil, para o suinocultor, vamos supor, no caso de você, muitas vezes você tem lá 1.000 matrizes, opa, vou passar para ter 2.000 porque tem um mercado. Exatamente. E aí, suíno é uma coisa que demora um pouquinho mais. Só que daí, por outro lado, de repente, você, em 2 anos, a China fala, não, eu não quero mais comprar suíno. E aí você ficou com um mico na mão, né? Vamos supor assim, é isso que aconteceu, resumindo. Em poucas palavras, Glauber, exatamente. Mas não é uma situação exclusiva mato-grossense ou só brasileira. A gente sabe... É mundial, no caso. Exato, é mundial. Porque, pelo que eu sei, cada 2 suínos do mundo, um suíno é chinês. É chinês. Né? E consumido lá. E consumido lá também. E eles comem tudo. Exato. Então você imagina... O volume de carne. O Brasil, acho que produz o quê? Nem 5% do consumo deles. Exatamente. Né? Então, não é nada, né? Então, o resto do mundo tem que... Então, isso que você está passando, deve ter um monte de suinocultor passando também. A gente tem informações que a Alemanha, por exemplo, é a pior crise da sua história na suinocultura, devido a isso também, junto com outras situações. A Espanha, que é um grande produtor de suínos, também vem passando por essa situação. Então, assim, esse desequilíbrio causado pela PSA, causado na China, ele desequilibrou o mercado mundial da carne suína. E aí, isso demora um pouco para reequilibrar, porque agora a gente vem numa oferta mundial de carne suína sobrando. E aí vai Como ter que diminuir. Resolve, Itamar? Vou pegar um exemplo. Você tem 1.000 matrizes, estou supondo. Nem 1.000 matrizes estou falando que a matriz não é o caso. Você tem 1.000... Cevados. Cevados suínos lá e tal, aquela coisa. A matriz você até chega e fala assim, opa, para de produzir suíno aí que eu vou matar você também, né? Então você vai reduzir, né? Você vai pegar, você tem 1.000 matrizes, um exemplo, que está te dando, tem mais 1.000 leitões lá que está engordando. Você fala, vou reduzir, agora vou matar 1.500, vou deixar só 500 matrizes. Um exemplo, isso pode acontecer, né? Seria um cálculo. Mas daí, no caso você, se você tiver 1.500 animais que você vai abater, eu estou falando de quase 500 mil de prejuízo. Como é que resolve isso? É inevitável quando você chega nesse ponto. Por quê, Glauber? É muito difícil de forma antecipada você prever isso, ou você saber o que vai acontecer. Sim. Porque são situações quase que instantâneas. No aparecimento de alguma doença, o corte na exportação ele é imediato. O que a gente faz diante de uma situação dessas são tomadas de decisões de curto, médio e longo prazo. O que você faz primeiro? Quando há uma sobra de animais, você primeiro diminui o peso de abate. Você consegue enxugar o mercado com o mesmo número de animais com um peso menor. Porque você não consegue diminuir o número de animais nascidos em poucos dias. Entendi. Aí, a médio prazo, você consegue diminuir o número de coberturas. Aí você traduz isso em menor oferta de animais em pelo menos 8, 9 meses após. Agora, existe uma forma de o governo ajudar em alguma coisa? Vocês pedem alguma coisa? Porque a gente, no caso do milho, eu lembro que a gente tinha problema no milho, a gente pedia prêmio para exportação, para ajudar. No caso de vocês, existe alguma alternativa governamental, por exemplo, ou
do Estado que possa auxiliar, porque isso aí também é importante para o Estado, em certo momento, que vocês produzam mais, porque ele arrecada e tudo mais, gera emprego, gera tudo. E agora existe alguma medida? Esse processo de auxílio do governo, ele sofreu mudanças. Havia, algum tempo atrás, estoque reguladores, no caso desse milho. E esse estoque, ele acabou. Então, há uma migração de poder ser feito contratos futuros ou leilões, é uma forma um pouco mais avançada de você trabalhar. Então, o que o governo pode fazer... Peraí, não fala ainda não. Vamos ficar por curiosidade para você que está aí, para poder assistir no próximo bloco qual que seria a solução. Você que está criando suíno também aí, eu sei que você tem um monte de gente que está nos assistindo. Já voltamos. De volta direto ao ponto, falando aqui com o presidente da Crismate, o Itamar. Itamar, você falava para a gente que realmente estava tomando prejuízo e está dando prejuízo no produtor de suíno independente de R$250 a R$300. E eu perguntava no bloco anterior como é que se busca soluções para isso, para amenizar isso. E você dizia que uma das soluções agora é com você. Então assim, o que a gente espera, que agora há uma forma um pouco diferente de se trabalhar, é o governo ele poder intermediar esse preço do milho da seguinte forma, através de leilões, alguma coisa de leilões, contratos futuros, porque a gente sabe que como o milho é uma commodity muito valorizada, você consegue fazer contratos com preços futuros. Então, o que a gente espera é que o governo, primeiro, não nos deixe faltar produto, porque o mais complicado não é só pagar caro, é você ter o produto que muitas vezes exporta demais e falta no mercado interno. Então, o governo está deixando o próprio mercado se regular. Ele consegue interferir, como ele fez agora no ano passado. Quando houve uma supervalorização do milho, ele retirou o PIS e COFINS na importação do milho, forçando... Como está ainda, né? Continua isso. Na verdade, agora em março caiu. Caiu? Era uma medida provisória, com prazo e não foi renovada, e então hoje não existe mais PIS e COFINS na importação do milho. Mas ajudou por quê? Porque não existe mais, não existe mais o PIS e COFINS caiu, no caso. Caiu. Isso, entendi. Por isso que hoje está melhor para importar, né? Não. O PIS e COFINS, ele é o imposto onde o comprador de milho, ele não pagava esse milho. Então, ao invés de ele pagar R$80 a saca do milho interno, ele ia lá fora e não havia imposto na importação para esse milho. Então, ele conseguia importar mais barato, forçando o preço interno também cair. E isso ajudou bastante. Agora, a mesma coisa, Tamara, a gente sempre tem uma discussão, né? Por exemplo, o pessoal da Abramilho sempre está falando que não falta milho. É a mesma coisa a gente pensar em Mato Grosso ali, muitas vezes não falta, né? Sempre tem milho, né? É claro, o milho não é no preço que a gente muitas vezes espera, né? Agora, como é que funciona? Uma das coisas que sempre existe uma crítica, inclusive, ao suinocultor ou ao granjeiro, de uma certa forma, é que ele, na verdade, quer comprar da mão para a boca, né? Ele quer comprar, como se antes, você está no Mato Grosso, você já comprou milho a R$13, deve ter comprado mais barato até. Inclusive, eu acho, estou olhando para você, italiano bom como você é, você deve ter comprado mais barato que a 13. Aí o que acontece? Agora isso não existe mais, né? Então, porque antigamente, lógico, a gente tinha aquela coisa, vai começar a colher o milho, o preço caía lá embaixo. Hoje não, hoje começou a colher, o preço não quer dizer que vai cair, pode até subir, se já tiver vendido. Você, no caso, você tem armazém, como é que funciona a sua aquisição? Você se precavê, por exemplo, você compra antecipado o milho, ou você só consegue comprar, no caso, também da mão para a boca, ou seja, eu tenho lá, eu vendi uma leva de suíno, eu tenho uma grana, vou lá e compro o milho para engordar o próximo. Como é que funciona a sua? Eu, nos meus 20 anos já de Mato Grosso, que a gente trabalha, ele já mudou essa forma de trabalhar por várias vezes. No começo, quando o milho estava num preço muito barato, era viável você comprar da mão para a boca, direto do produtor, na hora que você precisasse, né? Aí chegou um ponto que começou a ter essa oscilação de preço que você comentou, Glauber. Então, na entre-safra subia e na safra caía. Nesse momento, você pegava recurso de banco ou o recurso que você tinha disponível, comprava e estocava esse milho. Daí você tinha um produto mais em conta para o ano inteiro.
Agora, como ele não oscila mais tanto, o que a gente vem fazendo são contratos futuros. Então, esse ano, você já começa a ter uma tendência de valores para daqui 1 ano, daqui 2 anos, e aí você vai controlando, acompanhando esse preço, e a hora que você achar que é um preço coerente, você acaba comprando parte ou a demanda total que você precise. Então, você se antecipa ao mercado e antecipa a especulação também. Agora, nesse caso da especulação, isso você estava dizendo antes da questão de você poder, no caso, travar em bolsa, essas coisas. Porque você, uma coisa é eu como produtor de milho, muitas vezes eu vou plantar o milho, eu quero participar da alta, certo? Exato. Você já é o contrário, você quer participar da baixa, né? Então você quer comprar milho barato e eu quero vender milho caro, né? Então, ou seja, uma solução seria, por exemplo, você poder travar na bolsa também o preço do milho, porque tipo assim, se o milho dispara, você recebe e para poder comprar no mercado, comprar no físico mesmo, isso você acha que seria uma solução? Com certeza, as próprias instituições financeiras, elas disponibilizam essa forma de seguro. Se há o interesse por parte do comprador, há essa disponibilidade desse dinheiro para isso. O que tem que ser levado em conta é de cada caso é um caso. Então, para cada pessoa, entender se aquilo é viável ou não. A gente tem perfis muito diferentes no Mato Grosso. Tem perfis que tem lavoura e a granja de suína, que produz praticamente toda a sua demanda de milho. Tem produtores de suíno que não plantam nada, ou plantam uma pequena parte e compram a maior parte. Então, cada caso tem que ser estudado individualmente. Mas independente de tudo, né, Itamar, que você está dizendo, tanto faz se eu tenho milho, eu vou vender ele para mim mesmo, querendo ou não, se o prejuízo vai ser o mesmo, né? Tipo, se você está tomando, se você está comprando no mercado, não, o prejuízo é o mesmo. Então, quer dizer, a única coisa que tem... E eu, no caso, se eu tenho suíno e plantei, eu não tenho nem a opção de falar, não, eu vou vender para o mercado o meu milho e deixo os porquinhos morrer de fome, que também não é o caso. Não, ele leva em conta, sempre leva em conta o valor do produto no mercado. É por isso que ainda assim o que é interessante é o travamento, porque mesmo você tomando prejuízo, no caso no suíno, mas pelo menos você ganhou como diz assim, na bolsa, né? Exato. E você daí, no caso, você não perde, né? De uma certa forma. Agora, então, a mesma coisa, no produtor independente está tomando esse prejuízo que você está falando. E o integrado, que a gente sempre, na verdade, sempre criticou o integrado. O integrado é aquele cara que está lascado, né? Como é que está agora? O integrado ele está lascado ou, na verdade, ele está melhor do que o independente? O integrado hoje está numa situação melhor que o independente, por quê? Como o termo já diz, ele está integrado a uma empresa. Essa empresa presta assessoria técnica, veterinária, e também ela aguenta o impacto negativo no mercado. Tem mais escala. Exato, compra em volume, ela consegue diluir esse prejuízo na sequência da cadeia, por quê? Ela acaba comprando esse milho e fornecendo para o seu integrado. Ela vai pagar o mesmo preço que o independente pagaria. Só que ela consegue amortecer esse prejuízo depois que ela compra esse animal de volta, produzindo cortes, produzindo embutidos, agregando valor na sequência da cadeia. Então, se ela tem um prejuízo no começo, ela consegue reverter essa situação depois na sequência. E aí que está. Aí ela consegue remunerar esse integrado que trabalha com ela, sempre em alguma coisa positiva, nunca tendo prejuízo. Porque a empresa em si, quando bem gerida, ela não vai ter prejuízo. Ela consegue ter lucro em cima de uma boa gestão. Agora, não seria o caso, então, na suinocultura e ao mercado, graças a Deus que o suíno começou a melhorar no Brasil. É claro que nesse momento nós estamos com dificuldade, porque o brasileiro, de uma certa forma, está sem renda. Então, poxa, eu particularmente amo carne suína, um lombinho, uma bistequinha. A qualidade hoje, que a gente vinha naquele tempo do suíno que era criado, né, com lavagem de qualquer jeito. Hoje é o animal mais limpo que existe, mais limpo até que a gente. Né? Você vai numa suinocultura de padrão, é outro nível, né? Não tem verme, não tem nada, carne boa, entendeu? Então, no caso, né, você acha que uma solução não seria, por exemplo, a gente ter as cooperativas, no caso, mesmo no Mato Grosso, desse pessoal independente, o cooperativismo não poderia, em vez de ser integrado, você ser dono de uma cooperativa e ter uma cooperativa de suínos, como é que você vê isso?
Com certeza seria uma alternativa muito, muito boa. Você juntando as necessidades de cada produtor, você fariam compras em grupo, tendo poder de barganha, na hora da venda também, ou até essa própria... Tem frigorífico também, Isso, fazer os embutidos, Isso, Acho que tem no sul, lá em Santa Catarina, deve ter algumas, né? Não sei se a Tem, Aurora é. tem muitas e extremamente grandes, e as empresas mais lucrativas são as próprias cooperativas. Elas crescem, são as empresas que mais estão crescendo no momento, até porque elas conseguem ter certos incentivos fiscais como cooperativas, coisas que empresas, a SA ou limitadas não têm. A cooperativa ela tem certos benefícios. Então o cooperativismo em si é uma forma inteligente de trabalhar. É a melhor, eu diria hoje que é uma das melhores formas de se trabalhar. A questão é, você consegue convencer o produtor no momento de crise. Porque no momento que a situação alterna entre boa e ruim, no momento bom, o suinocultor ele acaba descuidando, para ele tá bom e ele esquece essas situações. E ele vem à tona essas situações justamente na época de crise. Mas então agora é hora de criar, né, Itamar? Exato, exato. Vamos, quem sabe daqui a um ano, 2 anos, a gente volta a esse programa para você falar, né, sobre a nova cooperativa lá de suinocultura. Itamar, infelizmente nosso tempo acabou. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. Glauber, a gente que agradece, a associação em si agradece o espaço que o canal, que você, Glauber, nos abre, porque a gente consegue ter uma relação direta ao consumidor, enfim, ou que nos assiste, para entender a cadeia, entender o que a gente fala, porque algumas vezes é dessa forma que ele entende lá no mercado o porquê de tal preço da carne suína ou da outra carne, e aí nessa ligação que a mídia faz, é uma comunicação onde os dois lados entendem e se entendem. Tá certo, muito obrigado. Tá aí, com uma entrevista super especial para você. Eu aguardo você sempre aqui nesse canal. Até o próximo. Coma uma carninha de porco, de suíno. Né? A gente não chama mais de porco, né, Itamar? É só suíno. Peraí, fica aí, Itamar, porque nós vamos...